No grupo surgiu a dúvida sobre o candle de força. Lembrem que vocês precisam analisar sempre o contexto. Não é só porque apareceu um candle de força que você vai comprar ou vender. Por exemplo, suponho, você viu esse candle aqui, candle de força, este aqui. E olha o que ocorreu. Rejeição, padrão de reversão e a queda. Então, o contexto é importante para você. Por exemplo, por que você não compraria aqui? Que nós temos essa taxa aqui, de que o próprio candle, ou, aliás, o próprio movimento do dia fez. Então, seria arriscado você comprar aqui. Olha só, você teria um risco de retorno ó, de mais ou menos 800 pontos para alcançar no mínimo 300. Não vale a pena. Então, você sempre precisa analisar o contexto. Onde esse candle aparece, em qual contexto ele está. Exemplo, o próprio dia de hoje fez um fundo. Esse fundo aqui, certo? Fez este fundo. Não desenvolveu a alta, então aqui você ainda tinha uma região importante. Houve essa queda, montou um pivô que não deu continuidade, certo? Não houve continuidade, fez essa microacumulação e no contexto do suporte do próprio dia, aparece um candle de força. Se você considerar padrão de candle, você pode analisar esse aqui como um engolfo, pode considerar uma barra ignorada. No entanto, você teria algumas travas. Você poderia comprar aqui, por exemplo, e levar até VWAP, 250 pontos. Mas o que você poderia aguardar também? Bom, aqui ele já deu o sinal de falha no movimento de baixa, no pivô de baixa. Houve nesse contexto, na região de suporte. Por que região? Lembre que nunca é uma linha, tá? Nunca é somente uma linha. Veja isso aqui, por exemplo. Tá? Essa região dessas rejeições aqui, olha. Dessas rejeições aqui. Então, fez um candle de força nessa região. Aí você poderia aguardar agora o seu gatilho de entrada. Um candle de força num contexto adequado ou apropriado para você. O mercado fez então um pivô. A partir desse candle de força, mostrou rejeição em seguida, na sequência. Então ele fez esse pivô aqui, pré-rompimento. Houve essa correção. Outro gatilho de entrada, barra ignorada. Não é uma barra ignorada, mas eu vou dizer então só um candle de força, tá? E aqui, justamente no VWAP. Você poderia ter entrado seu stop aqui. Ou se você quisesse ser um pouco mais conservador, você esperaria um pullback pós-rompimento a VWAP. Que ocorreu o mesmo que aconteceu aqui, perceba, acontece aqui. É um candle de força? Sim. Se colocar em minuto você vai ver. E teve um gatilho de entrada. Pronto. Entrada nesse candle, você poderia ir projetando minimamente nessa região ou projetando o pivô como eu sempre falo para vocês, tá? Como a gente pega. Se você entrasse nesse segundo, seu stop poderia ficar abaixo desse padrão, né? No caso da cabeça do pivô, 230 pontos, que é alto, ou 150, 160 pontos, mais ou menos, abaixo, 130, 150 pontos abaixo da VWAP. O que para mim já é interessante dado o contexto anterior. Tá? Se você levasse até o último topo, 850 pontos. E claro, ele desenvolveu muito mais. Então a ideia é, candles de força, você sempre analisa o contexto. Não é porque ele aparece que você clica. Qual contexto ele está? Em que momento ele aparece? Como ele desenvolve? Está formando algum padrão? E aí, claro, você pode incluir aqui médias móveis para ver se ancora. Vou colocar aqui uma média, por exemplo. Vou colocar todas as médias, olha só. Isso aqui é um teste que estamos fazendo. Olha só, todas as médias. Olha só como é que você tem mais confirmações ainda. Perceba. Aqui, olha. Olha só. Esse primeiro pivô ancorado nas médias, que estavam se angulando ainda.
E o segundo, que é o maior, com as médias já alinhadas, certo? Então, ignição nas médias móveis, rompendo a cabeça do pivô pré-rompimento, formando um pivô pós-rompimento. E aqui esse padrão ocorre novamente. Então você analisa sempre o contexto, tá bom? Então, por hoje, nesse vídeo pelo menos, essa é a informação que a gente precisa levar em consideração quanto aos candles de força e confirmações de pivô.